Bem-vindos ao Cerveja em Português. Hoje vamos entrevistar António Carriço, da cervejeira Lince. António Carriço, boa tarde. Boa tarde. Bem-vindo ao Cerveja em Português. Muito obrigado. Isto é uma pergunta que costumamos fazer quando, no início sempre da entrevista. Como é que a cerveja artesanal entrou na sua vida? Olha, entrou num almoço de amigos, portanto, em que eu percebi que um dos meus amigos fazia cerveja em casa. E achei piada ao conceito e percebi que era uma coisa, não era muito complicada e que não exigia grandes investimentos. E talvez porque gosto de cozinhar a nível amador, é claro, em casa, achei que, já que cozinhava, podia também, já que fazia os pratos, podia também fazer as bebidas, não é? Começar a fazer cerveja. Depois disso, tirei um curso na Sovina, um curso muito simples, e comecei a fazer cerveja em casa. Portanto, uma forma muito artesanal, com os baldes plásticos, etc. E a coisa correu bem. Não é? Depois, mais tarde, um amigo meu, que é o Pedro, portanto, também estava disponível, começou-me a ajudar em casa, andámos ali a fazer cervejas, e a certa altura decidimos montar o negócio. Portanto, foi uma forma muito casual. Nós costumamos dizer, a brincar, que somos uma garage startup, no bom estilo e da tradição da Silicon Valley, não é? Portanto, começámos numa garagem e agora temos esta pequena fábrica onde fazemos cerveja. E como é que foram as primeiras experiências a fazer a cerveja artesanal? As primeiras experiências nós usámos um processo que é relativamente simples, que é os chamados kits de cerveja, que na prática a cerveja está semi-feita. E, portanto, aquilo é muito simples, porque uma parte do processo que se usa numa cervejaria já está feito. Aquilo é uma versão simplificada. E, portanto, foi muito simples. As cervejas saíram bem, os nossos amigos gostaram e isso, portanto, a pessoa entusiasma-se. Não é? Quando se passa para a cerveja feita de uma forma mais completa, as coisas são bastante diferentes. E também quando se passa para uma dimensão maior, as coisas são muito diferentes. Não é? Na realidade, eu acho que nós ao princípio não estávamos preparados para a complexidade que é o salto de fazer uma brincadeira em casa com kits para fazer cerveja a partir de cereal, como fazemos agora. Mas aí tivemos apoio de outro cervejeiro, que foi a da Letra. Portanto, os cervejeiros da Letra ajudaram-nos, nós fizemos um acordo com eles e eles é que nos ajudaram a montar a fábrica e é que nos acompanharam nas primeiras vezes que estávamos a fabricar cerveja. Mas de facto para quem faz cerveja em casa, passar para uma fábrica, mesmo com a dimensão desta, já estamos a falar em coisas maiores, é um salto bastante grande. Não é? Porque, no fundo é do artesanato por uma coisa que ainda é artesanal, mas que já é, digamos, com uma dimensão muito diferente e com uma complexidade um bocado diferente. Não é? Certo. E tem sido uma experiência positiva? Tem sido uma experiência... O que é que muda em termos de percepção de um lote pequeno em casa? Qual é que é o primeiro deslumbramento e a primeira desilusão quando se passa de uma experiência caseira para uma experiência mais industrial? O que nós sentimos mais nas primeiras vezes que fizemos na fábrica foi cansaço. Quer dizer, porque quando se faz em casa, a pessoa faz tipicamente 20 litros. E, portanto, o que é que isso significa? Que usa meio dúzia de quilos de cereal, uns gramas de lúpulo, etc. E é tudo feito em cima de uma mesa, quer dizer, com uma grande facilidade. Quando se trabalha numa fábrica deste tipo, pelo menos para pessoas da minha idade, basicamente a diferença é cansaço. É altamente cansativo porque usa 150 kg de cereal e, portanto, isso significa transportar 6 sacos, cada um com 25 kg de cereal, moê-los, transportá-los, as próprias subir não sei quantas vezes escadas e descer, transportar mangueiras que só por si são pesadas, as mangueiras que nós usamos são bastante pesadas e, portanto, as primeiras experiências foram altamente cansativas. E isso é talvez a grande mudança. Depois está claro que é tudo diferente, não é? Porque, por um lado, eu acho que o que é fascinante aqui é que a pessoa vê tudo o que acontece nesta fábrica foi feito por nós. Tudo, desde feito por nós ou pessoas que trabalham connosco, não é? Mas com a intervenção nossa. E, portanto, eu acho que é muito enriquecedor, digamos. Mas é uma experiência muito diferente. E também, eu acho que também para os cervejeiros que fazem em casa e passar para uma coisa deste tipo, a principal diferença é que aqui o problema não é só fazer cerveja, é vender a cerveja,
E começas a ter os problemas típicos das empresas, que alguns são mais simpáticos, outros menos simpáticos. Há coisas muito engraçadas, há outras, será a pessoa saber que não pode falhar, que uma coisa é falhar 20 litros de cerveja, outra coisa é falhar 1000 litros de cerveja, são coisas completamente diferentes, já nos aconteceu falharmos aqui. A relação com o cliente, há clientes que reclamam por isto ou por aquilo, que às vezes. Mas isso quer dizer, é passado uma brincadeira para uma empresa, não é? Isto na prática é uma pequena empresa, mas tem os problemas típicos das empresas. É preciso vender, é preciso cobrar o dinheiro, é preciso atender reclamações. E, pronto, também não tem as partes menos interessantes. A parte mais interessante é que é a pessoa sentir que fez completamente do princípio uma marca, um produto que faz as cervejas, que tem feedback, de modo geral, muito positivo, e isso é altamente enriquecedor. E também, para quem trabalhou em grandes empresas, como eu e o Pedro trabalhámos, aqui a diferença é que é tudo feito por nós, não é? Quer dizer, para o mal e para o bem, temos que fazer tudo, praticamente, desde o design, a concepção, a tudo, não é? Quer dizer, as receitas. Portanto, a pessoa sente que interviu em todas as fases do processo, o que também é muito interessante. Não é? E em termos de mercado, ou em termos de comunidade da cerveja artesanal em Portugal, qual é que é a sua percepção do contexto da cerveja artesanal em Portugal? Eu acho que o que é mais interessante em termos de comunidade é que, de facto, há uma comunidade. Quer dizer, de facto, os cervejeiros artesanais entre si, mais do que competidores, são amigos. Não é? Isso é uma coisa que é muito diferente de outros meios, não é? De outras indústrias. Não é? Nós aqui, por exemplo, ao pé da nossa fábrica, há duas fábricas também, que é a Moça e a Rascor. E uma coisa que é muito habitual entre nós é ajudar-nos uns aos outros. Ajudar-nos no sentido de, por exemplo, eu estou a fazer uma cerveja, falta-me um ingrediente, vou pedir à Moça aos Rascor, eles emprestam depois devolvo. Eu tenho uma dúvida sobre o equipamento, vou falar com pessoas com mais experiência para nós. Isto é absolutamente normal entre nós. Além disso, nós também, como estamos muito cá, a certa altura decidimos começar a ter iniciativas conjuntas. Nós criámos um conceito que é o Lisbon Beer District, que organizam festas e vai organizar mais festas. E, portanto, na realidade, o que é interessante é que, de facto, há um espírito de comunidade. Nós, é claro que, de certa forma, concorremos uns com os outros, portanto, nas lojas, nos bares, etc. Quer dizer, o dono do bar tem que decidir se compra a mim ou se compra a luz, ou se compra ou outro qualquer. Mas, quer dizer, na prática, vai comprando uns aos outros, não é? Não há, a competição é relativamente suave. Mas, acima de tudo, há um espírito de comunidade e de entreajuda, não é? E qual é, na sua perspectiva, como é que vê o futuro da cerveja artesanal em Portugal? Portanto, sendo nós um país, essencialmente, que consome vinho, não é? Temos as nossas duas marcas do costume, digamos assim. Em termos de cerveja artesanal, como é que vê o futuro da cerveja artesanal? Eu acho que o que vai acontecer em Portugal, o que eu prevejo que vai acontecer em Portugal, é o que aconteceu em outros países, que é a cerveja artesanal vai ter uma cota de mercado maior do que tem hoje, porque apesar de ter aparecido nos últimos anos imensos projetos de cerveja artesanal, a realidade é que a cota de mercado de todos os cervejas artesanais juntos é inferior a 1%. E olhando para o que acontece noutros países, com certeza que isso vai mudar. E tendo em conta a recepção que existe à cerveja artesanal e, portanto, o feedback que temos do público, eu acho que o que vai acontecer é que vão aparecer cada vez mais cervejeiros artesanais. Dentro desses, depois também há grandes diferenças em termos de escala, de capacidade financeira, etc. Portanto, também, sendo todos nós muito mais pequenos que os dois grandes cervejeiros industriais, entre nós também há diferenças grandes. Portanto, alguns vão correr melhor, outros vão correr pior, uns vão ter um tipo de atuação estritamente local, outros um bocado mais nacional ou regional. Mas, portanto, eu acho que é um bocadinho como o vinho, não é? Porque, por exemplo, quando amigos meus me dizem, pá, já há muitos cervejeiros artesanais, eu digo, sei lá, 100, produtores de vinho há 4.000 ou 5.000. Portanto, não há razão nenhuma para, no mercado da cerveja, não haver um ambiente parecido com o mercado do vinho, em que há grandes produtores, será como o Esperão, como a Ferreirinha, etc. E depois há dezenas ou centenas ou milhares de pequenos produtores que, ou através da exportação, ou através dos mercados locais que lidam melhor, conseguem viver e conseguem ter uma. Mas o principal mérito dessa diversidade é que isso traz qualidade, não é? Porque o que nós pensamos é que, enquanto existiram só duas marcas que dominavam completamente o mercado, com cervejas muito parecidas, de facto era uma visão muito redutora do que é a cerveja, não é? Estes cervejas artesanais introduziram, acima de tudo, qualidade e diversidade no mercado da cerveja. Eu acho que isso vai continuar.
Tem uma nova linha de cervejas? Portanto, nós temos no mercado atualmente 4 cervejas, mas na realidade, nesta fábrica já fizemos 20 e qualquer coisa cervejas diferentes. Entre cervejas que fazemos para clientes nossos e que são vendidas com as marcas deles, e cervejas experimentais que, por qualquer razão, nós decidimos não comercializar. Ou porque achamos que não está exatamente como queremos, ou porque achamos que é interessante, mas não vale a pena engarrafá-la, vendemos só, por exemplo, em festivais. Portanto, temos muitas. Este ano estamos a pensar em lançar mais 2 ou 3, portanto, além dessas 4 que temos. Portanto, vamos lançar uma novidade que vai ser, eu acho que vai ser engraçado nos Santos, nas festas dos Santos. Portanto, uma cerveja apropriada aos Santos populares, e, portanto, isso talvez seja fácil prever o sabor que vai ter. Sardinha assada não vai ser, febras também não. Há outro componente típico dos Santos que nós vamos usar na cerveja. E depois vamos lançar mais uma ou duas também este ano. Portanto, e também vamos continuar a fazer uma coisa que também é típica aqui deste ambiente, que é cervejas em colaboração. Nós já fizemos várias em colaboração, nomeadamente com a Musa e com os dois Corvos e com outro bar de Lisboa, que é o Quimera, e portanto provavelmente também vamos lançar. Portanto, até ao final do ano vamos lançar algumas novidades. Certo. E do espectro de cervejas, tem mais cervejas mais escuras, mais claras, mais doces? Nós temos, neste momento, as 4 que temos são cervejas, uma é uma stout, a nossa cerveja preta, as outras são cervejas claras. A nossa preocupação já agora é fazer cervejas que sejam bebíveis por quem gosta de cerveja, mesmo não seja um especialista de cerveja. Porque nós, nas cervejas experimentais, fazemos algumas coisas um bocado esquisitas, já fizemos várias um bocadinho exóticas. Mas para entrar na linha de produção e para ser uma cerveja whisky, com rótulo, etc., achamos que tem que haver aquilo que se chama drinkability. Portanto, que uma pessoa que gosta de cerveja possa gostar da cerveja e que não seja excessivamente alcoólico, ou excessivamente amargo, ou excessivamente qualquer coisa. Não é? Portanto, temos uma linha que eu acho que é, no fundo, é a preocupação em expandir o mercado da cerveja artesanal. Depois, as cervejas exóticas, já temos coisas completamente fora de lugar, como cervejas, que há tempos fizemos uma cerveja, por exemplo, com medronho, fizemos uma cerveja com ingredientes de bom rei, na altura da festa dos reis. Portanto, no fundo é isto, é tentar ter uma linha que seja relativamente fácil de beber, digamos, e outra depois mais experimental. Aliás, nós temos umas cervejas que nós chamamos de mesmo cervejas experimentais. Tem recebido bons comentários, boas críticas do mesmo das cervejas experimentais, por exemplo, nós em alguns festivais já aparecemos com uma cerveja que é uma Black IPA, que é uma IPA preta, que há pessoas que acham fantástica, não é? Portanto, nós, apesar de tudo, decidimos não a comercializar. Também não fazemos em quantidade suficiente. Nós também temos uma limitação, quer dizer, a nossa fábrica não é muito grande, e, portanto, para nós achamos que também que não é bom termos muitas cervejas, porque depois temos dificuldade em manter os estoques. Infelizmente, uma coisa que nós queríamos evitar ao princípio uma coisa que decidimos ao princípio não pode haver rupturas de estoque. E já houve várias, não é? Ao longo deste processo já houve várias, e quanto mais cervejas se tem, mais difícil é evitar as rupturas de estoque. O que é negativo, porque os clientes habituam-se à cerveja, e portanto, quando eu lhes digo, olha, esta cerveja não existe e só vai existir daqui a um mês, é uma coisa que não é fácil de aceitar para os clientes, não é? E portanto, nós achamos que também temos essa obrigação perante os nossos clientes de tentar manter os estoques de todas as cervejas, e na realidade, com a fábrica que temos, se nós tivermos mais de 6 ou 7 cervejas, começa a ser difícil, não é? Portanto, temos que expandir a fábrica, que é uma coisa que este ano não podemos fazer, mas para o ano talvez tenhamos que fazer. As cervejas experimentais é diferente, porque a experimental, por definição, é fazemos e não garantimos que vai estar aqui. Se calhar só vai estar num festival ou só vai estar num período de tempo. Por exemplo, vamos fazer uma cerveja para os Santos, que só vai ser comercializada na altura dos Santos, só fará sentido na altura dos Santos. E teve alguma dessas cervejas experimentais, portanto, passando da parte das experiências de cerveja para marcá-las como as cervejas Lince? Sim, sim. Há alguma das cervejas experimentais que passou a ser uma cerveja... Não, na realidade, assim? Todas as cervejas Lince começaram por ser experimentais. Nós antes de fazer, por exemplo, sei lá, a última que fizemos foi uma Stout. Nós, para fazermos a Stout, fizemos para aí 8 Stouts diferentes. Umas com mais chocolate, outras com mais café, outras com um bocadinho mais amargas, menos amargas. Quer dizer, fomos experimentando várias receitas. Portanto, no fundo, nós temos um processo aqui que é, temos uma máquina de 30 litros onde fazemos as experiências. Quando achamos que está bem, então passamos para a produção. Ou não, mas no fundo todas as que estão em produção passaram por essa fase, digamos, experimental. E essas stouts, por exemplo, temos aqui uma panóplia de stouts variedíssimas, porque enfim, variações sobre um tema. Variações sobre um tema, exatamente. Usando uma linguagem musical, variações sobre um tema.
Isto é mais ou menos o processo, mesmo o processo de fabrico da cerveja é sempre algo mais ou menos como uma dança. Tem um passo para a frente, Exato. água. E mesmo às vezes, quer dizer, nós quando a partir do momento que tem produção tentamos não mudar nada, porque também não. Sim. Mas às vezes há pequenas afinações que fazemos. Quer dizer, por exemplo, uma coisa que é um aspecto crítico nos cervejas artesanais é a carbonatação. Portanto, é estar bem carbonatado. E às vezes, curiosamente, é uma coisa que é difícil de manter estável de um lado para o outro. Às vezes saem umas, nós achamos que ficam um pouco carbonatadas, às vezes também há excessivamente carbonatadas, e é Essas geralmente saem disparadas da garrafa. Exatamente, saem disparadas e é desagradável. Mas também a pouco carbonatado também é desagradável, porque mesmo que o sabor esteja lá, as pessoas não gostam de uma cerveja que sintam que está morta. Na realidade ela não está morta, às vezes tem pouca espuma, porque do ponto de vista de retenção não se conseguiu ficar no ponto certo. Portanto, é um ponto. Mas quer dizer, a partir do momento da produção tentamos estabilizar, quanto muito fazemos pequenos acertos. Será a carbonatação, podemos tentar subir um bocadinho a carbonatação, se achamos que fica pouco. A receita em si, tentamos não mexer, não é? Certo. E tem conseguido manter o produto mais ou menos estável? Sim. Temos conseguido. Quer dizer, sinceramente, não parece que haja grandes diferenças entre o lote da nossa IPA feita há um ano ou os feitos atualmente. É claro que no processo de fabrico, às vezes, mesmo que a receita seja igual, pode haver pequenas diferenças. Sei lá, se a temperatura ambiente for um bocadinho diferente, isso pode influenciar a temperatura do mashing e a temperatura do mashing impacta, etc. Portanto, às vezes, mesmo usando a mesma receita e usando o mesmo processo, há pequenas alterações que podem surgir. Tentamos evitá-las, mas isto, quer dizer, vamos lá ver. É artesanal, não é? Nós às vezes dizemos aos clientes, é artesanal, exatamente, é artesanal. E, portanto, quer dizer, não dizemos, mas pensamos, se quer uma coisa sempre exatamente igual, compensar que não se vai igual. Aliás, acrescentamos sempre igual e sempre má. Pois. Está-se bem entendido. Muito obrigado mais uma vez.